Pessoal, bom dia a todos, tá? Acabei esquecendo de avisar que ia ter aula hoje, mas a gente está no horário, né, que a gente normalmente faz a nossa aula, então não tem muito problema em relação a isso, não. Eu ter esquecido de avisar. Enfim, eu vou começar então aqui, a aula já está sendo gravada, a gente vai corrigir o que eu passei para vocês na aula de terça-feira, eu passei uma atividade, a gente vai corrigir essa atividade agora então. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha webcam, meu caderno, para a gente poder pegar e seguir a partir daí então. Muito bem, se tudo correr bem, vocês estão vendo aí o meu caderno, né? A gente vai pegar e vai fazer então as nossas contas a partir daqui. Deixa eu só mudar um pouquinho a configuração, que ele está muito grande, parece. Deixa eu mudar um pouquinho aqui, botar ele um pouquinho menor. Isso. Fica mais agradável assim. Muito bem, aula de hoje, pessoal, de cálculo 2. Vamos lá. E hoje é dia 27 de maio. Lembrando que essa aula vai estar sendo gravada. Já está sendo gravada. O que foi passado para vocês foi da página 556, eu passei do número 29 ao número 34. Vamos começar aqui a fazer o 29, então. O 29 é essa conta aqui, ó. Ele pede para calcular a integral de 1 sobre... Vou pegar minha régua aqui. De 1 sobre x ao quadrado mais 16 dx. Primeiramente pede essa integral indefinida, depois ele pede para calcular uma integral indefinida, onde ele dá para a gente alguns limites aqui. Então, a primeira parte é observar o seguinte, pessoal. Numa integral, né, numa função com esse formato aqui, você consegue associar ela com essa função aqui, com essa integral aqui, ó, de a ao quadrado mais u ao quadrado, du, né? Onde isso aqui vai dar 1 sobre a, arco tangente de u sobre a, mais a constante c. E por que a gente consegue associar essa expressão com essa aqui? Porque percebam que essa aqui não tem raiz, nem essa. Aqui eu tenho um x ao quadrado, no caso seria o u, e o nosso a seria, no caso, 4. Então, essa conta aqui é bem direta. Primeiramente, por que o a vai ser igual a 4? Porque o número que você leva ao quadrado, que vai dar 16, é 4. Então, o a vale 4. Logo, essa integral ela fica 1 sobre 4, arco tangente de x, porque no caso o nosso está sendo x, aqui é x ao quadrado, aqui é u ao quadrado. Então, o nosso é x sobre 4 mais a constante c. Então, essa é a conta aqui da letra A. A letra B eu até poderia fazer direto aqui. A letra B é a mesma coisa, só que ele especifica para a gente que ele vai querer integral de 0 até 4. Então, nesse caso aqui, é só aplicar o teorema fundamental do cálculo. Fica 1 sobre 4, arco tangente de 4, menos arco tangente de 0. Lembra que na integral definida, não é necessário você pegar e utilizar a constante. Aí, para fazer essa conta, a gente pega e lança a mão da calculadora, que é o jeito mais prático, né? A gente coloca aqui, ó, arco tangente de 4 menos arco tangente de 0. Deu esse número aí, ele divide por 4. Que dá 0,331 aproximadamente. Legal, Oi, pessoal? tranquilo, Viu? entendi. Então, Thiago. Só que tem um detalhe. Pode falar. Eu entrei pelo link antigo. Aí eu não sei se todo mundo teve a mesma sacada que eu. E só tem eu e você na sala, entendeu? Mas eu não sei se é por causa disso ou se é porque só tô eu aqui mesmo. Não, mas esse link aqui é aquele link anterior, assim, é o último que eu passei na última aula, não é isso? Aham. Não, é aquele lá mesmo, então, é aquele lá mesmo, é da última aula mesmo, é o link da última aula.
Então, tá certinho. Acho que hoje, talvez eu tenha esquecido de Bom, avisar, né? As pessoas ninguém falou. esqueceram também de vir para a aula. É, não sei se foi por isso. Bom, Mas mas também alguém teria se pronunciado no grupo, creio eu, né? também ter se pronunciado, né? Igual aqui, quer ver? Você que perguntou se vai ter aula hoje, né? Eu falei que sim, já iria começar, comecei, então as pessoas já têm ciência aqui também, de qualquer forma. Mas o link é Não. o mesmo, o link quer dizer, é o primeiro link que está aqui, não tem segredo, não. Senão, igual você falou, alguém já teria se pronunciado. Mas depois assiste a aula, vai ficar gravada mesmo, não tem problema não. É. Tranquilo, Thiago, vamos continuar então. Vamos lá então, deixa eu só tirar aqui. Isso. A próxima conta aqui é o seguinte, é número 30, né? O número 30 segue parecida com essa, mas eu acho que vale a pena fazer. A número 30 é assim, tem uma integral de exponencial de x de 1 mais exponencial de 2x, assim dx. A letra A, né? A letra B pede para calcular isso aqui em um determinado intervalo. Bom, não tem segredo também não. Por quê? Você pode observar que essa conta aqui, como ela não tem raiz, sempre que ela não tiver raiz e eu tiver intenção de utilizar uma dessas fórmulas aqui, do arco seno, arco tangente ou arco secante, eu sei que a técnica vai ser uma dessas, ou arco seno, ou arco tangente, ou arco secante. Então, como eu não tenho raiz, é arco tangente. Tá? É a única que não tem raiz. Então, eu tenho que, por vias algébricas, dar um jeito de fazer aparecer a expressão do U, né? E a expressão do A. O A está fácil. Como aqui vale 1, então o A nosso vai ser 1 mesmo, porque 1 elevado ao quadrado é o próprio 1 mesmo. Então, o nosso A vale 1. Eu só tenho que dar uma trabalhada aqui para especificar quem é o valor do U. Aqui é x, mas eu posso fazer assim. Ó. Tem que lembrar que a derivada da exponencial de x é ela própria. Então, vou colocar exponencial de x elevado ao quadrado. Porque se eu multiplico x vezes 2, dá o 2x que está aqui. Então, está correto isso. dx. Então, eu posso vir aqui e chamar essa exponencial de x aqui de u. E a conta vai sair, quer ver? Então, fala que u é igual a exponencial de x. Aí eu posso pegar e derivar dos dois lados aqui. A derivada da exponencial é ela própria e aqui aparece um dx. Eu posso passar essa exponencial aqui dividindo. Dx assim. Logo, essa conta ela fica exponencial de x sobre 1 mais u elevado ao quadrado, porque no lugar da exponencial eu coloquei o u, e aqui eu coloco um du sobre exponencial de x. Aí cancelo. Beleza. Então fica assim, 1 sobre 1 mais u ao quadrado, du. Nesse caso aqui é o seguinte, ó, eu posso pegar e perceber então que a minha integral vai ser, o nosso A vale 1, né? Fica 1 sobre 1 arco tangente de U sobre 1 mais a constante C. Aí voltando para a variável original, esse 1 sobre 1 eu posso pegar e ignorar ele, e o nosso U vale exponencial de x. Beleza, mais a constante C. Essa é a letra A. A letra B é a mesma integral, só que pede para a gente calcular de 0 até 1. Então, fica arco tangente de exponencial de 1 menos arco tangente de exponencial de 0. Essa aqui é a continha. Então, teremos arco tangente, aí vamos lá de exponencial de 1, vou colocar só do E mesmo, né? Que exponencial de 1 é o próprio E, menos arco tangente de 0. Aí dá esse número aqui, ó. Aproximadamente isso. Beleza, né? Deixa eu ver se mais alguém entrou na aula. Ah, temos a gente aqui. Muito bem.
Deixa eu só fazer o seguinte, Tiago, até por desencargo de consciência, né? O Afonso também entrou agora, deixa eu colocar aqui no grupo que o link é o mesmo do link anterior, tá? Vou colocar aqui no grupo, vai que alguém está procurando aí. Muito bem. Vamos então seguir aqui, gente. Essa aqui foi a letra B. Vamos passar então para a letra C agora, que ela é um pouco diferente dessas anteriores aí. Na verdade, o número 31, digo. O número 31 é o seguinte, a letra A dele é uma integral de x sobre 1 menos x à quarta. Na verdade, é uma raiz. Raiz quadrada de 1 menos x à quarta. Dx aqui. Aí, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Para a gente conseguir calcular essa integral aqui, eu tenho que ver qual fórmula que eu vou aplicar. Aí, nesse caso aqui, a fórmula que eu vou aplicar, se vocês perceberem com um pouquinho de calma, como tem uma raiz aqui, não pode ser o arco tangente, o arco tangente não tem raiz. Aí sobra o arco seno e o arco secante. Só que aqui vai ser arco seno, por quê? Porque a expressão que trabalha com arco seno, eu vou escrever ela aqui embaixo, essa aqui é a ao quadrado menos u ao quadrado. Seria essa expressão aqui dx, du no caso, que a variável aqui no caso é u, du. Por que tem que ser essa? Por que não pode ser aquela do arco secante? Porque do arco secante está u ao quadrado, aqui é invertido, a variável vem primeiro, e aqui eu subtraio a constante aqui, e tem um x aqui na frente, ou um u aqui na frente. Então, a única fórmula aqui que pode ser aplicada, nesse caso, é essa fórmula aqui do arco seno. Tendo isso em mente, o que eu vou fazer agora é, por vias algébricas, dar um jeito de utilizar isso aqui. A gente conseguir resolver aquela questão aí. Tá? A gente vai fazer isso então. Melhorar isso aqui, ficou feio. Vamos lá então. A ideia é utilizar essa fórmula aí. Sabendo então qual que é a ferramenta que você vai utilizar, a conta agora se reduz a preparar a expressão para poder utilizar a ferramenta. Aí eu vou colocar aqui integral de x sobre raiz quadrada de 1 menos... Lembra que x à quarta equivale a x ao quadrado de novo. E por que eu faço dessa maneira? Porque eu vou querer fazer aparecer um u elevado ao quadrado assim. Então, se eu colocar o quadrado ao quadrado de novo, posso colocar o u aqui. Esse que vai ser meu intuito. Aí, eu chamando isso aqui de u, só o x ao quadrado aqui de u, vai ficar u ao quadrado. Então, a conta vai fluir. Tá? A conta vai fluir sem problema. Então, vamos lá. Vamos fazer a substituição primeiro aqui. Eu posso falar que u é igual a x ao quadrado. Aí eu vou continuar aqui embaixo, então. Vou ter integral de x sobre quem? Raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. E aqui no lugar do d, tem que desenvolver. Posso passar, então, o 2x dividindo. Aí dá para cortar aqui, ó. Dá para cortar esse x com esse, né? A gente pode cancelar. Esse 2 que está aqui, ele pula para fora. Então, fica alguma coisa assim, ó. 1 sobre 2, arco tangente de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado assim. Agora é direto, é só aplicar a fórmula efetivamente, né? Não vai ter segredo mais. No caso, o nosso A aqui, como aqui é 1, o nosso A também vale 1, né? O nosso A também fica valendo de 1 aqui. Então, teremos 1 sobre 2, né? 1 meio. Aí fica assim,
Só um minuto, pessoal. Aqui eu acabei esquecendo de falar, né? Quando você trabalha aqui, a fórmula, né? Seria isso aqui, é o arco seno de U sobre A. Não tem nada na frente aqui do arco seno. Aqui, tanto o arco tangente quanto o arco secante, aqui tem 1 sobre A. O arco seno não tem, é só ele mesmo. Então fica arco seno de quem? De U, porque aqui é o mesmo, e o nosso A está valendo 1, mais a constante C. Então vai dar arco seno de quem? O nosso U é x ao quadrado, mais a constante C. Agora, o que eu vou fazer é calcular a integral definida. Essa aqui foi a integral indefinida. Eu vou calcular a integral definida agora. Vamos lá, então. No caso que é a integral definida, ela vai de quanto? Ela vai de 0. Aqui tem um detalhezinho, tem um erro assim, de tipografia, né? Tá raiz de 2 sobre 2, tudo entre parênteses. Na verdade, aqui seria raiz de 2 sobre 2 assim. A raiz aí da onde que o livro colocou está englobando também o 2 aqui do denominador, mas o intuito era fazer dessa maneira aqui. Aí fica assim, 1 sobre 2, arco seno. Vou colocar aqui, quer ver? De raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, menos arco seno de 0 ao quadrado, então. Então, aqui fica assim, arco seno de raiz de 2 ao quadrado é 2. Aí fica 2 sobre 4, então. Só jogar na calculadora que a gente consegue saber quanto que é isso aqui. Arco seno de 2 dividido por 4, menos arco seno de 0. Aí deu esse número aí, dividido por 2 ainda. Que deu então 0,26. Bom, é isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, senão a gente continua. O professor, lá em cima, onde você colocou arco de seno de U sobre A, isso é uma fórmula, né, no caso. Ela é o inverso do 1 sobre A. Isso. Uhum. Ela é, na verdade, igual aquilo que você falou, do grau de 1 a menos 1, né? Um é o outro, se você fizer o contrário, né? Exatamente. Eu entendi o que você falou, Vitor. Por exemplo, o seno de 30 graus, ele vale meio. O arco seno de meio é 30 graus. Né? Faz o processo reverso. Processo contrário. Tranquilo? Entendi. Então, Como tinha achado essa parte parecida com um lado, você substituiu pelo outro, né? Pelo arco de seno de U sobre A, no caso. exatamente. Como eu consegui pegar essa conta aqui, ó, perceba, daqui pulou para cá e pulou para cá. E pulou para cá. Então, essa conta, ela está, na verdade, associada a essa. Essas duas aqui estão associadas. O nosso A está valendo 1. O ao quadrado é o próprio U ao quadrado mesmo, né? Então, o que eu fiz? Repetir esse meio aqui e substituir. Troquei essa expressão aqui por essa, com o nosso A valendo 1. Tranquilo aí? Professor, eu tenho uma dúvida também. Pois não, pode perguntar. Aí em cima, na primeira fórmula, foi mudado o x à quarta para encaixar melhor na fórmula que seria a primeira aqui do teorema. Isso, eu E acho. por que não mudou o 1? Porque o a está ao quadrado, o 1 ali não está ao quadrado. Não, sim, mas a pergunta que você faz é a seguinte: qual o número que você leva ao quadrado que vai dar 1? Então ele não tem que estar ao quadrado. Não tem que estar ao quadrado. Você tem que deduzir qual que é o número que você leva ao quadrado que vai dar o valor que está aqui. Então, por exemplo, nesse caso que é o número 1, é um caso mais simples. O número que você leva ao quadrado que dá 1 é o próprio mesmo.
Se no lugar desse 1 fosse um 4, então o A seria quanto? 2. É sempre tirar a raiz quadrada dele. Se fosse um 5, então o A seria quanto? Raiz de 5. Entendi. Entendeu? Obrigada. Por nada. Essa é a conta que tem que fazer de cabeça. Deixa eu fazer mais um exemplo com vocês, que é o número 32. Vamos lá. O 32 é o seguinte, eu tenho aqui integral de 1 sobre... Aqui vou colocar 1x, aqui vou colocar raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 em relação a x. A história aqui é o seguinte, quer ver? A história aqui é o seguinte, você pode perceber que essa conta aqui tem muito a ver com o arco secante. Porque eu passei, daquelas 3 fórmulas que eu passei para vocês, a única que tem um x multiplicando aqui na frente. Aqui dentro da raiz, 1x ao quadrado menos 1 é o arco secante. Vou só lembrar aqui a fórmula. Integral de 1 sobre u, que multiplica a raiz quadrada de u ao quadrado menos 1, du, ele é o arco secante, que é secante. Na verdade, aqui, ele é 1 sobre... Aqui é a, gente. Aqui é a ao quadrado, desculpa. Ele é 1 sobre a, arco secante de u sobre a mais a constante c. Essa aqui é a fórmula, então. Então, se eu tenho uma expressão com essa estética aqui, vai me dar essa fórmula aqui. Nesse caso, né, coincidentemente, o A também está valendo 1. Na verdade, o livro fez todas as contas com esse A valendo 1. Ele poderia ter dado uma variável que ficaria um pouco melhor. De qualquer forma, o nosso A aqui vale 1 por quê? Porque o número que você leva ao quadrado que dá 1 é o próprio 1 mesmo. E essa fórmula aqui, especificamente, essa conta aqui, melhor dizendo, está exatamente nesse formato aqui. Significa, então, que eu não terei que fazer nenhum ajuste. É só pegar e substituir direto, sem fazer qualquer ajuste. Então, por exemplo, fica assim, 1 sobre 1, arco, arco secante de x, né? Porque no caso, como aqui é x ao quadrado, aqui é o ao quadrado, quem faz a vez do u aqui nessa minha conta é o x. Então, fica x sobre 1 mais a constante c. Essa é a conta que eu tenho. Direto, foi só substituir. No lugar do u, eu coloquei o x, porque aqui, quem está fazendo a vez do u é o x. Feito isso, eu vou calcular agora a integral definida. No caso, a integral definida, que é a letra b, é a mesma função que está aqui, só que pede para calcular de 2 sobre raiz de 3 até 2. Então, fica assim, arco secante de quem? De 2 menos arco secante de 2 sobre raiz de 3. Pessoal, eu já me deparei com esse problema aqui do arco secante outras vezes. Por quê? Vou explicar que não chega a ser um problema. Se você pegar a sua calculadora científica, tradicional, igual essa minha aqui, você tem o seno, o cosseno e a tangente. Logo, você tem arco seno, arco cosseno e arco tangente. E não tem o arco secante, nem a secante. A secante é 1 sobre cosseno. No entanto, como eu já me deparei com esse problema outras vezes, eu já fiz aqui a fórmula para deduzir. Tá? Quer ver? Deixa eu achar aqui a fórmula. Só um minutinho aqui, deixa eu só me situar aqui, que eu fiz isso numa época. Deixa eu achar aqui. Aqui. A fórmula é o seguinte. Nesse caso aqui, para você calcular, vou escrever aqui. Isso aqui é uma fórmula que eu deduzi em uma determinada aula de cálculo 2 lá no IFES há muito tempo, eu anotei aqui. Se você tem, por exemplo, arco secante de x, ele vai ser igual a arco cosseno de 1 sobre x. Tá? E por que isso aqui facilita a minha vida? Porque eu não tenho o arco secante, mas eu tenho o arco cosseno. Então, essa fórmula aqui ela pode ser transformada nessa aqui para fazer a continha. Tá? Isso aqui é uma fórmula que foi deduzida numa aula de cálculo 2 que eu ministrei quando a gente tinha aula presencial ainda.
E anotei aqui no meu livro, para poder se lembrar sempre. Enfim, logo essa conta aqui vai dar o seguinte, ó, vai ficar assim, então. Só jogando aqui na calculadora. Então, em vez de trabalhar com essa conta aqui, eu vou trabalhar com essa, ó. Vai ficar arco cosseno de 1 sobre 2 menos arco cosseno de 1 sobre 2 raiz de 3. Tá? Aí agora a calculadora se encarrega de fazer isso. Lembra que 1 sobre 2 raiz de 3, como é uma divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2, tá? Porque repete a primeira fração e multiplica pelo inverso aqui da segunda. Então, é só jogar esse valor aí dessa maneira. E lembrando que toda conta que você fizer em cálculo tem que ser a calculadora configurada em radianos, que é quando aparece um Rzinho aqui em cima. Eu sei que está turva aí a imagem embaçada, mas aqui em cima da calculadora tem um R que significa radianos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Arco cosseno de quem? De 1 dividido por 2, menos arco cosseno de raiz de 3 dividido por 2. Então, vai dar aqui, pessoal, 0,523 aproximadamente. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, sobre essa conta? Quer, talvez, olhar ela com calma? Acabou que não ficou num plano só, né? Aqui, mas, enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Ninguém? Vou fazer a próxima, então. Passei até o número 34 para vocês. Ok. Vamos fazer, então, a 33 e a 34. Acho que dá tempo, temos 10 minutos aí. Vamos lá, então. Questão número 33. A 33 é o seguinte, já tem aqui um seno de x sobre um cosseno ao quadrado de x mais 1 em relação a x. Falar assim, nossa, conta complicada. Parece, mas não é não. Pessoal, com o conhecimento que nós vimos já, qual seria a sugestão que vocês podem me dar para resolver essa conta? Arco seno, arco tangente ou arco secante? O que vocês acham aí? Eu acho que é o arco tangente, né? Isso, arco tangente, porque não tem a raiz, né? Me dá só um minutinho, pessoal. Só um minuto aqui, peraí. Vamos voltar aqui, pessoal. Peço desculpa pela saída. Eu tenho 3 cachorros aqui em casa. Eu gosto muito de cachorro. E estava aprontando aí atrás, comendo um vaso de planta que eu tenho. Então, fui lá brigar. Dito isso, vamos lá. Essa conta aqui é o seguinte. Aqui eu vou colocar um seno de x sobre... Como aqui eu tenho um cosseno ao quadrado, eu vou colocar esse cosseno aqui de x elevado ao quadrado assim, mais 1 dx. Aí eu posso falar, então, que u é igual a cosseno de x. Aí, derivando aqui, derivado do cosseno é o menos seno de x dx. Logo, eu posso passar o seno aqui dividindo. E dá isso aqui. Então, essa continha nossa aqui, ela vai dar o seguinte, ó, vai ficar seno de x sobre quem? U elevado ao quadrado mais 1. E aqui eu posso colocar du sobre menos seno de x.
E eu tenho um ganho muito grande com isso. Porque dessa maneira eu posso simplificar esse seno aqui com esse seno aqui em cima. E a conta vai sair sem maiores problemas aqui para a gente. Então, percebam só, esse menos vou trazer para cá. Logo, a gente vai ter o seguinte, ó, a integral de 1 sobre u ao quadrado mais 1, aqui vai te dar um arco tangente, vai ficar arco tangente, né? Lembra que nesse caso, o nosso A também está valendo 1. Então, fica assim, 1 sobre 1, arco tangente de u sobre 1, mais a constante c. Então, fica menos arco tangente de quem? O nosso u, ele vale cosseno. Mais a constante c, e essa conta acaba aqui, pessoal. Não tem mais nada o que fazer, não. Termina aqui mesmo. Como aqui ele não pede uma integral definida, então a gente termina aqui mesmo, essa continha. Aí se tivesse calculando algum valor de x, colocaria o valor de x aqui, enfim, e a conta fluiria, mas não é isso que ele pede nessa conta aqui. Ele pede só a integral indefinida. Vamos então fazer, pessoal, a última conta que eu passei para vocês. A última conta que eu passei para vocês foi essa, que foi o número 34. Integral de cosseno de x sobre raiz quadrada de 9 menos seno ao quadrado de x. Dx assim. Aí, se vocês quiserem dar uma sugestão, o que eu vou utilizar? Arco seno, arco tangente ou arco secante? O que vocês acham aí? Arco de seno, né? Arco seno, exatamente. Porque o arco tangente não pode ser porque tem uma raiz. O arco secante também tem uma raiz, só que no arco secante tem uma soma aqui dentro. Aqui tem um mais. Entendeu? O arco secante tem um mais. Então, o único que trabalha com uma subtração e com raiz assim é o arco seno. Então, o jeito é ajustar isso aqui para poder utilizar o arco seno. Esse é o caminho. Então, vai ficar cosseno de x sobre raiz quadrada. No caso aqui, o 9, vou deixar o 9 mesmo, não tem problema. E aqui eu vou colocar seno de x assim ao quadrado. Dessa maneira, então, o meu seno aqui ele vai ser o U. Vai ser o nosso U. E por que vai funcionar? Eu derivando o seno, aparece um cosseno que cancela com esse aqui. Então, a coisa está totalmente sincronizada aqui. Fala que U é seno. Logo, du vai ser derivado do seno, é o cosseno de x dx. É igual a dx assim, né? Então, eu posso vir aqui e substituir. Cosseno de x sobre raiz quadrada de 9 menos u elevado ao quadrado assim. E aqui vou colocar, então, du sobre o cosseno de x aqui. Aí dá para cortar esse cosseno com esse. Aqui fica 1 vezes. Então, vai dar o seguinte. Aqui fica valendo de 1, né, aqui em cima. E nesse caso aqui, diferentemente de todas as anteriores, pelo menos apareceu um exemplo, o nosso A aqui está valendo 3, porque o número que a gente eleva ao quadrado, que vai dar 9, é o 3. Né? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui vai trabalhar com arco seno. O arco seno, ele não tem nada na frente. É direto o arco seno de quem? De U sobre o valor do A, que nesse caso é 3, mais a constante C. Então, fica assim, arco seno. O nosso U está valendo quanto aqui, gente? Seno sobre 3 mais a constante C. E essa conta, ela termina aí. Bom, gente, eu vou ficando por aqui então, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Senão a gente termina a aula aqui.
Eu mando para vocês depois essas notas de aula aqui, mando também o link da aula. E não vou passar atividade, não. Semana que vem a gente começa, então, com o nosso último conteúdo. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma ponderação, pessoal? Não. Tudo bem. Valeu, Wilson. Até a próxima. Então, até terça-feira, pessoal. A gente para por aqui. Bom dia para todos. Até terça-feira, tá bom? Valeu.